Olá, queridos, que a graça e a paz esteja com você, com sua família, seus familiares. Hoje vamos dar sequência à nossa série de estudos, falando sobre símbolos bíblicos. Falamos nos dois últimos estudos sobre regras de interpretação, parte 1, parte 2, aquilo que pode ser entendido no óbvio sentido literal, do qual está escrito, e aquilo também que precisa ter uma aplicação, é uma figura de linguagem, é uma parábola, e é preciso então aprofundar mais, entender esse simbolismo, as suas aplicações. Temos ali exemplos de aplicação de uma figura que pode ter dois ou mais significados. Então é importante estar atentos a isso, para não torcermos, não acrescentarmos, não tirarmos nada da palavra de Deus, mas aceitá-la tal como ela é. Quero te convidar neste momento a nos prostrar diante do Senhor, buscando em oração para a compreensão da palavra, pela iluminação do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, graças te rendemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de mais uma vez podermos meditar em tua palavra. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito, dá-nos o poder para sempre fazer a tua vontade e assim glorificarmos teu santo nome. Dá-nos tua paz, tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falando então sobre símbolos bíblicos, mas principalmente no que diz respeito às profecias. Como nós mencionamos, a exceção maior tem a ver com os livros proféticos, principalmente Daniel e Apocalipse. Então os demais, 85% daquilo que está escrito se entende como se lê, no óbvio sentido. De 15% a 20%, então é parábola, é um simbolismo. E já nas profecias, cerca de 95% daquilo, 90% a 95% daquilo que lê não se entende da maneira como está, mas é figurado. E eu quero começar aqui falando sobre cores. Então vamos falar de alguns pontos, falando sobre cores. Por exemplo, branco. E ao falar sobre branco, já na sequência de estudos agora, de certa forma o Apocalipse até aqui foi mais falando sobre o próprio Apocalipse em si, o personagem central, que é Cristo. Nós falamos também sobre promessas ao vencedor, falamos sobre as bem-aventuranças, e aqui falando agora sobre as fases pela qual passou o Apocalipse. Então é mais uma introdução até aqui mesmo, né? Falando agora sobre as regras, como entender, como interpretar, falando agora sobre o simbolismo, e aqui entrando já em cores, que já vai ser muito importante, que eu vou estar dizendo assim, que de certa forma vai estar começando mesmo o estudo em si a partir do próximo tema, que falando sobre as 7 igrejas, tá? E aqui já entra essa questão aqui do simbolismo, né, de cores. O branco representando pureza, tá? Então isso eu acho que é até um pouco natural para nós, né? Isso fala, olha, os justos vestirão de vestes brancas, dará a vestir brancos porque é a justiça dos santos. Então para nós fica mais natural isso. Então o vermelho, né, representando o sangue, também acho que é bem interessante entender, porque dá um fechamento, né, de compreensão melhor. O preto, falando sobre a impiedade. O amarelo, morte. Tá? Então, já começa para nós uma explicação do que significa, né, essas cores. Falei sobre cores, algumas delas, né, pelo menos aquela que é mais relevante para o contexto profético. Falando agora sobre seres, coisas e tempos. Tá? Exemplo, animal. Eu citei lá, você pode ver Daniel 7, né, fala sobre isso. Daniel 7 explica, né, fala sobre os animais e o que representa os animais. Que o animal representa rei ou reino. Então, quando você está lendo ali, principalmente nas profecias, um animal tal, um leão, um urso, um leopardo, tal, um animal terrível, espantoso. Não está falando de um animal em si, até porque na natureza você não vai achar daquela maneira como está ali. Um leão com asas, um leopardo com 4 cabeças e assim por diante. Ou um animal com 7 cabeças e 10 chifres, né, que é mais está falado em Daniel, mas há uma aplicação melhor no Apocalipse. Então, quando fala de animal, está falando de rei ou reino, lembre disso. Mulher, em profecia, está falando da igreja. Então,
vai ser muito importante termos essas chaves aqui para a compreensão do Apocalipse. Falando sobre águas, lembra que nós falamos no estudo anterior, também quando eu trabalhava as profecias de Daniel, falei sobre isso. Daniel, nas suas visões da noite, viu o vento combater no mar grande, os animais saindo ali, então águas. No próprio Daniel lá não fala sobre isso, mas Apocalipse 17 fala: as águas que viste são povos, nações, tribos, línguas e reis. Tá? Então, águas representando povos. Então, lembre disso. Por isso que eu estou gastando esse tempo, né, com você, para estudarmos esses simbolismos, essas regras de interpretação, para quando entrarmos no tema em si, você está linkar realmente isso aqui, está falando de tal assunto ou de tal, tem tal aplicação. Um dia, um ano, eu falei que poderia ser indefinido, o dia também literal, indefinido, 1000 anos, mas na profecia geralmente se aplica um dia a um ano. Então, quando fala de datas, eventos, tal tempo, tanto tempo, você vai ver que a história confirma, e a gente vai provar isso no estudo, na série de estudos, de que a história confirma aquilo que a profecia havia predito, né, de tanto tempo, 1260 anos, 2300 tardes e manhãs, 42 meses, 70 anos, tanto tempo. Então você vai ver que isso faz sentido e a aplicação ali fica perfeita. Falando sobre números, né? E aliás a própria Bíblia tem um livro, né, por nome de Números. Então é importante. E eu até quero aprofundar um pouco mais, fazer um estudo sobre isso, né? Sou formado em matemática, de ver essa aplicação aí dos números na Bíblia, datas, profecias e coisas assim. Falando sobre números, por exemplo, 7, perfeição. Então, há muito no Apocalipse, há vários blocos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cartas, e aí vai indo 7 pragas, 7 espíritos. Então há muito isso, perfeição. E até mesmo nos remete lá ao ciclo da criação. Deus criou tudo, período de 7 dias, concluindo ali os 7 dias, né, com um descanso. Em 6 dias criou Deus todas as coisas, o 7º dia descansou e separou esse dia como memorial, né, da criação, aquilo que Deus criou. 7, perfeição. Por outro lado, 6, imperfeição, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que eu e você pode fazer, né? Então, somos imperfeitos, por mais perfeitos que venhamos parecer ou ser, seja no aspecto físico, seja nas nossas coisas que fazemos, né, de querer fazer com perfeição. E, aliás, devemos procurar fazer as coisas com perfeição. A Bíblia diz: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, mas nós somos imperfeitos, né, por nós mesmos, dependemos de Deus em nossa vida. O número 12 fala sobre o povo de Deus, 12 tribos, 12 apóstolos. Então está muito vinculado ao povo de Deus, os 12 patriarcas, dos quais surge ali as 12 tribos, né, ao povo de Deus. 4, universalidade. Então fala sobre 4 ventos, 4 animais. Você vai achar muito isso. Vamos trabalhar isso aqui no Apocalipse. Então, universalidade, os 4 cantos da terra, falando sobre isso. Tá? Então, está falando de globalidade, né? Globalização de um todo. Quando fala sobre ventos, Daniel diz que viu o vento soprar no mar grande. Então, vento fala sobre guerras. Tá? Quando estivermos trabalhando também os temas, quem sabe traremos ali o próprio versículo em si. Jeremias fala sobre isso. Ventos, e acredito que não é difícil para nós entendermos, né? Um vento onde passa vai destruindo, derrubando, quem sabe árvores, né? Destelhando casas, destruindo. Então casa bem esse pensamento, ventos, guerras. Então vamos voltar lá em Daniel 7. Daniel viu os ventos que combatiam o mar grande, aos povos, né? As civilizações existentes, agitando ali, contexto político, quem sabe religioso, econômico, pela ambição do próprio homem em si. E ele vê, então, nesse contexto de guerras, um reino subjugando o outro. Babilônia, Medos e Persas subjugando Babilônia, a Grécia subjugando os Medos e Persas, depois Roma subjugando ali a Grécia,
que dali próprio, né, a própria Grécia vai surgindo ali e toma força e domina. Depois Roma, dividido, que se torna a Europa, os 10 reinos a princípio, fala 7 cabeças e 10 chifres. Então, olha como é perfeito. Eu estou aqui antecipando já algumas coisas, né? Ventos e guerra. Ele percebe o ventos, as guerras, o mar grande, os povos fazendo surgir. Então, ali, esses animais, né? Potências mundiais que uma dominaria a outra. E a história vai comprovando para nós passo a passo. Falando sobre chifre, que até mesmo esse quarto reino, né? Ele fala de que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Poder ou reino. Tá? Então lembre-se, quando fala de chifre, um animal, um chifre, está falando de poder ou reino também. Tempos, anos. Tem professores que falam sobre isso. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, anos, períodos. Tá? Cabeça, 7 cabeças. Tá? Monte ou rei. Tá? Então, você pode estar falando de um contexto ali literal, de um monte, mas também de um rei, de um poder dominante. Continuando aqui ainda, falando sobre essas figuras que vamos encontrar muito no Apocalipse. Cordeiro. Tá? Vamos falar, Apocalipse 5, tem um capítulo só sobre isso. Vamos falar também na sequência dos nossos estudos. Mas aparece muito a palavra cordeiro no Apocalipse. O João, o Batista, né, ele usa essa palavra quando Cristo vem para ser batizado por ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento estava recheado disso, no ritual do santuário. Um cordeiro de manhã, outro à tarde, que era imolado, representando, né, Cristo. Então, eu acredito que não tenha dificuldade de entender. Cordeiro representando Cristo, Jesus. 7 candeeiros, já logo no capítulo 1 do Apocalipse fala sobre isso. E vi um como filho do homem ali em 7 candeeiros, ou seja, 7 igrejas. Vou entrar na sequência de estudos agora falando sobre as 7 igrejas. Vai ser justamente a parte inicial da série de estudos no contexto histórico. E por fim, eu até falei a princípio, Apocalipse 22 capítulos, 11 primeiros no contexto histórico e os outros 11 no contexto profético, ampliando, complementando ali essa parte inicial. Então, 7 candeeiros, violeta e os 7 candeeiros, um como filho do homem, Cristo, as 7 igrejas que existiam na Ásia, mas também 7 períodos, desde a fundação da igreja até a conclusão, a volta de Cristo, em glória e majestade. 7 estrelas, então percebe que existe muita palavra 7, né, no Apocalipse. 7 estrelas, os 7 anjos, e os 7 anjos, 7 líderes, ou lideranças que trabalhariam em cada período, em destaque em cada momento, né, distinto no contexto histórico da profecia. Quando fala sobre cauda, diz que viu um dragão, sua cauda, né, trouxe a terça parte. Então, quando está falando de cauda, fala sobre o falso profeta, ou uma falsa profecia, ou mensageiros, ou pessoas que surgiram com uma falsa mensagem, uma falso avivamento, uma falsa profecia, para justamente confundir ou desviar o foco daquilo que o Senhor deseja para nós, em compreensão à sua palavra. Babilônia. Aí entra aquela questão que eu mencionei, no contexto óbvio e também no sentido figurado. Temos a Babilônia, lá no Antigo Testamento, a primeira na sequência dos 4 impérios mundial, onde o que mais se destaca é Nabucodonosor. Mas ela também tem um sentido figurado. No Apocalipse está falando de um sistema de adoração que surgiu, que se fundamentou no 4º império, Roma cristã, ou igreja, né, que se estabelece trazendo um falso sistema de adoração, joga a verdade por terra, diz que o que faz prosperou, joga por terra o ritual do santuário, daquele que é o verdadeiro, que ministra no santuário celestial e impõe ou implementa um sistema de adoração contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Ele fala sobre meretrizes, vou falar sobre isso quando estiver trabalhando no Apocalipse 17, um mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes, ou seja, prostitutas, ou seja, igrejas que seguem também a mesma linha de pensamento. Quem sabe até reforma, houve a reforma, houve pontos importantes reformadores, como poderia citar aqui Wycliffe, John Hus, John Wesley, Zwingli, Calvino e tantos outros, né, que houve reforma sim,
mas e que voltam atrás, retrocedem, não avançam, ou ficam estagnados naquele ponto e não avançam mais. Porque meu líder não falou sobre isso. Talvez o líder não tinha chegado ainda a uma conclusão, porque o mundo ficou imerso há 1260 anos ali, que a história confirma, sem desenvolvimento científico, tecnológico, a Bíblia também sendo aplicada de maneira contrária, ou talvez nem sido tão usada como deveria, trabalhando aí dogmas, ideias, crenças estabelecidas, mas não com base na palavra de Deus. Então, quando vem surgindo a luz, e a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo desse dia perfeito, muitos pararam. Não, porque o meu líder não falou isso. E assim perdem a oportunidade de crescer nesse processo de restaurar brechas, né, e ter uma verdade cristalina, pura, como a palavra de Deus diz. E quando fala sobre cálice ou taça, está falando sobre o juízo divino, aplicando a isso. Aí fala que havia uma taça ali, e estou falando isso mais no contexto das 7 pragas, né? As 7 taças, onde fala que ali então se conclui esse juízo divino. Deus permite, não, quem sabe, diretamente Deus atuando, mas Deus retira a sua proteção. Ao Cristo não está ministrando mais no santuário celestial, seu espírito se retirado da terra, e Deus então permite, né, que o inimigo atue como lhe apraz, trazendo destruição e calamidades para o planeta Terra. Isso já no final dos tempos, né, dos eventos finais. Falando sobre o sol, que brilha, que aquece, que traz vida no sentido literal aqui, Deus o estabelece nesse aspecto. Claro, não ele em si, né, mas as plantas necessitam da luz solar, mas representando no sentido figurado, o sol representando a divindade, né, e a lua, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. O Apocalipse 12 vamos trabalhar bastante isso. Estou trazendo aqui o símbolo, caso você queira, possa voltar, olhar, mas vou trabalhar também, aprofundar em cada tema esses assuntos, essas figuras aqui de linguagem. 12 estrelas, 12 apóstolos, porque Apocalipse 12 fala que eu vi um sinal grandioso, um dragão. Ele fala de uma mulher que foi perseguida, ela tinha uma coroa com 12 estrelas e tal. Então ele está falando, e a lua, vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés. Então, só estou antecipando algo aqui, que no Apocalipse 12 vamos trabalhar. E coroa, falando do símbolo de vitória. Já no próximo estudo, falando sobre as 7 igrejas, depois 7 selos, 7 trombetas, vamos ter toda essa série de 7 pragas, e uma delas fala que um cavaleiro, né, uma coroa, saiu vencendo e para vencer. É a própria igreja, primeiro século, as maiores conquistas, as grandes conquistas, no período de Cristo, dos apóstolos, onde eles ali expandiram a mensagem, saindo simplesmente de um sectarismo ali de Israel, de um grupo, onde os próprios líderes perseguiram Cristo e os apóstolos, e eles avançam, vai conquistando, como a própria mensagem havia sido dada, né? Recebereis poder, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, onde eles chegam a Roma, a sede do mundo na época. 144 mil, falando sobre o povo salvo, ou o povo, ou não toda a totalidade, mas o povo que estará vivo, é uma linha de pensamento que se trabalha, que terão o privilégio de ver Cristo voltar em glória e em majestade. 144 mil, que terá esse privilégio de ser trasladados sem passar pela morte. Falando sobre meia hora, vou falar sobre isso no tema em si específico, mas falando meia hora, uma semana, se você pegar o princípio dia, ano, você vai transformar, não vou fazer o cálculo aqui com você, mas caso queira possa fazer, meia hora representando uma semana. Diz que houve silêncio no céu por espaço de meia hora. E isso está ligado justamente à volta de Jesus. Então olha como é importante. Deus nos mostrando aí. 5 meses, há uma profecia que fala sobre isso, vamos falar sobre ela. Ou 150 anos. E a história também confirmando para nós. E 42 meses, Apocalipse usa muito essa linguagem. Daniel começa falando lá um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, um tempo representando um ano.
Usa também a linguagem 1260 dias, que se você for trabalhar vai dar o mesmo período, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 3 tempos e meio, 3 anos e meio. É o mesmo que 42 meses e é o mesmo que 1260 dias, que ao todo vai dar 1260 anos, que foi justamente do ano 538 da era cristã até o ano 1798, um período de grande dificuldade para a igreja, para o povo de Deus, de perseguição, de destruição e coisas assim, e que a profecia apontava que isso acontecia, e a história confirma. Vá você, dê uma olhadinha, o que ocorreu no contexto histórico na Europa, do ano 538 a 1798, chamada Idade Média, grande perseguição, onde a profecia apontava, não só a profecia de Daniel, mas também do Apocalipse. Que o Eterno abençoe você, sua família, familiares, na compreensão, na busca da compreensão da palavra de Deus. Na sequência, eu vou estar dizendo assim agora aqui, abrindo a série de estudos realmente a partir de agora. Até aqui foi um contexto introdutório de compreensão, as bases necessárias, como se fosse o alicerce, vamos dizer assim, para a compreensão dos estudos que seguirão ou que se seguirão aqui. Então, na sequência agora, vamos trabalhar sobre as 7 igrejas. Tá? Que o Senhor o abençoe ricamente. Quero te convidar a orar mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, pela iluminação da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito a nos iluminar a cada dia a mente para compreender aquilo que o Senhor deseja para nós. Dá-nos Tua paz, Tua graça, nos prepare para a cada dia buscar na Tua palavra e receber o poder para fazer o Teu querer. Dá-nos Tua paz, Tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.